Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Retrospecto Animado, o canal que traz análises e retrospectivas do universo das animações. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu decidi fazer uma espécie de mini tour, pelo meu setup aqui do canal. Mostrar para vocês um pouquinho o meu espaço de trabalho e algumas nerdices que eu tenho aqui da minha coleção. Um vídeo um pouquinho diferente, mas eu espero que vocês gostem. Muito bem, vamos começar aqui. Esse aqui é o meu notebook, onde eu gravo os meus áudios, onde eu edito os meus vídeos no clássico Adobe Premiere Pro. Esse notebook aqui, ele foi um presente do meu amigo Paulo, e eu sou muito grato por ele, porque eu tinha um notebook que já estava todo desgastado por meados de 2022, e eu já não estava conseguindo fazer mais nada dele. E para vocês terem uma ideia, ele estava já nos estágios finais, assim, tipo, a tela já não estava mais funcionando, eu tinha que plugar o cabo HDMI na TV e usar a TV como monitor, o desempenho dele estava horrível. E aí esse notebook aqui, desde 2022, tem salvado muito a minha vida. Aqui tem um pôster do meu amigo Totoro, que eu ganhei do Guilherme Petreca. E sim, o quadrinista brasileiro, que eu sou muito fã. Eu conheço ele desde 2015, quando ele estava para lançar o IE, né, que é a HQ mais famosa dele. Ele sabe que eu tenho canal, que eu gosto muito de animação, e um tempo atrás ele me fez umas doações bem legais de alguns itens de arte, alguns artbooks, e aí ele me doou esse pôster aqui que eu acho muito lindo, né, esse quadro, e eu deixo aqui ele de cenário para gravar os vídeos, e também ficou uma decoração super bonitinha, porque eu amo, né, os filmes do Estúdio Ghibli. Aí aqui tem alguns panfletos das oficinas que eu dei no Sesc esse ano. Essa aqui é do mês de março, que teve lá em Campinas. Quando eu ia imaginar que eu ia ficar eternizado num livrinho de programações do Sesc, né? Vou até mostrar aqui para vocês a minha fotinho e o meu nome numa oficina do Sesc. Isso aqui é um negócio que eu nunca imaginei que fosse acontecer, então eu fiquei muito feliz. Foi uma das grandes conquistas que eu tive nesse ano de 2025. Bom, aqui tem alguns posters de alguns eventos que eu fui quando eu era adolescente. Esse aqui é uma fotinho do Miyazaki, né? De uma mostra que teve dele em 2014 no Sesc Ipiranga. Eles passaram acho que 6 filmes dele. Na época eu consegui assistir 2, que foi O Castelo Animado e Meu Amigo Totoro. Isso aqui foi um grupo de instrumentistas que veio uma vez fazer um show no C6P. Elas tocam esses instrumentos tradicionais japoneses, koto, shamisen, e foi lindo assim essa apresentação. Eles fizeram lá no Centro Cultural, e para quem assistiu Inuo, né, do Masaaki Uasa, sabe que a sonoridade desses instrumentos tradicionais são muito bonitas, né, e eu gosto bastante, assim, inclusive fica a recomendação de Inuo, essa animação incrível, dirigida pelo Masaaki Uasa, que trata muito sobre essa cultura, né, desses instrumentos tradicionais e tudo mais. Aqui tem um posterzinho do Inuyasha, que eu comprei em algum Anime Friends da vida. Aqui tem um pôster do meu primeiro curta-metragem que eu dirigi, que foi o Telas, que foi um projetinho que a gente fez lá no CAV, né? E que é um projetinho que, apesar de, assim, né, do roteiro ser bem bobinho, foi realmente mais pra gente ter uma experiência de set. Eu mergulho bastante dele, ele tá publicado aqui no canal. Eu acho que a vivência de set, ela foi muito especial pra mim, assim, porque eu consegui juntar uma equipe muito bacana. A experiência, né, de você tá num set gravando é muito única, assim, né? Tem toda uma pressão, todo um cansaço, mas que foi saudável, sabe? Foi muito gostoso, assim, a experiência de ver como que é a dinâmica de um filme live action, né? Aí aqui tem um dos meus xodozinhos, porque pra quem não sabe eu também tenho uma coleçãozinha de pôster, e esse aqui, né, um dos filmes que eu mais amei em tempos recentes, que é o Meu Amigo Robô. Agora a gente vem pra cá, a gente tem algumas miniaturas, porque eu sou completamente aficionado por miniaturas. A maioria desses aqui são daquelas promoções do McDonald's, né? Então aqui tem o Mac da Mansão Foster, que é um dos meus desenhos preferidos de todos os tempos. Alguns personagens do Peanuts, porque eu amo Peanuts. O carro do Match 5, do filme do Speed Racer, tá todo empoeirado. A Princesa Jujuba, o Jake, o Rigby, o Kermit e esses aqui que eu gosto bastante, que é o Billy and Mandy. Eu acho muito legal esses bonecos, eu acho eles muito bonitos, assim, por ser brindes de McDonald's. Eu acho que eles eram muito caprichados e eles são brinquedos bem duradouros, né? E aqui é o Einstein do segundo filme do Uma Noite no Museu. Aí aqui tem alguns mangazinhos do Yu Yu Hakusho da edição antiga, que era meio tanco, alguns voluminhos de Tsubasa Chronicles que eu ganhei de presente uma vez da minha avó, que ela viu num sebo, ela sabia que eu gostava de mangá e comprou pra mim. Aqui alguns CDs de algumas bandas que eu gosto, Arctic Monkeys, The Strokes, The Last Shadow Puppets, e também um CDzinho aqui do Michael Jackson, da época dos Jackson 5. Aí aqui, uma coisa interessante, são alguns mangás do Naoki Urasawa que ainda não foram publicados no Brasil, no caso, o Yawara, né, que é uma série
uma das primeiras séries que ele fez, né? Que é completamente diferente do tom das séries mais densas que ele fez depois de Suspense, né? É uma comédia romântica com judô e tudo mais. E aí aqui eu tenho algumas edições japonesas. Eu comprei naquele bazar do Bunkyo, que de vez em quando eles fazem uma feira de livros lá e vendem um monte de livro japonês por, sei lá, R$2. E aí eu fui com meu amigo e comprei esses aqui. O Pineapple Army, que também é uma série que ele ilustrou bem no comecinho da carreira dele. Aqui tem uma coletânea de histórias curtas que ele fez, que tem aquele Dancing Policeman, o Rap, que foi a transição dele para algo mais dramático. Eu li quase que todos os volumes de Rap em 2023, porque eu encontrei scans em inglês no Internet Archive, e é uma série incrível, eu gosto bastante de Rap também. Eu não terminei de ler, ficou faltando acho que os 4 volumes finais, mas eu recomendo bastante. Aí aqui tem 2 volumes de Billy Bat, antes de ser publicado no Brasil. Eu comprei esses 2 volumes naquela antiga livraria Cultura que ficava na Paulista, no Conjunto Nacional. Essas aqui são as edições em espanhol. Aqui eu tenho de novo a coleção do Yawara, só que a versão em italiano. E por que eu tenho a versão em italiano? Eu gastei uma fortuna importando? Não. Uma vez a editora Mitos, né, que presta serviços para Panini, estava fazendo um bazar de garagem e eles estavam vendendo vários desses mangazinhos por 50 centavos cada. E eu acho que eles recebem esse material como referência gráfica, né? E quando eles postaram as fotos dos mangás que ia estar lá e eu vi que ia ter esses mangás do Urasawa, eu não resisti e eu consegui quase que a coleção completa. Essa edição é uma edição que chama Bunko, se eu não me engano, e ela é completa em 19 volumes. Me falta só o primeiro, o 14 e o 19. É menos volumes que a edição japonesa, porque eu acho que tem capítulos a mais. A edição Tankobon vai até 29 volumes. Mas é um formatinho muito bonitinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, é bem parecido até com o formato japonês, né? Esse formato mais compacto, mais pequenininho. Ele vem com uma sobrecapa. A única coisa que eu não gosto é que as folhas, se eu não me engano, é tudo em papel crochê, então ela pega muito brilho. Mas assim, embora eu não leia italiano, é um tipo de material que, como fã do Urasawa, eu gosto muito de ter aqui em casa, e eu fiquei bem feliz com essa aquisição na época, porque, se eu não me engano, eu paguei menos de R$10. Foi um dos poucos eventos que eu cheguei com pouco dinheiro e saí feliz da vida com a sacola cheia de coisa. Espero que eles façam mais desses bazares de garagem mais pra frente. Enfim, espero que em algum momento também esse Yawara seja publicado no Brasil, porque existe uma outra edição ainda mais luxuosa que essa, que compila em menos volumes, né? E a gente sabe que o padrão hoje em dia, infelizmente, são esses formatos mais de luxo, porque não tem como trazer essa série muito grandes aqui pro Brasil, né? Aqui mais miniaturas. Esse aqui é um gatinho japonês que, na luz do sol, ele mexe a patinha. Um Toad que eu tenho desde quando eu era muito pequeno. Mais miniaturas. Aqui tem um ratinho da Cinderela, daquela promoção da Disney, acho que do especial dos 100 anos que eles lançaram em 2022, né? Eu amo esse ratinho aqui da Cinderela. Eu queria muito ter o parzinho dele, né? Que é aquele ratinho mais gordinho, mas infelizmente eu não consegui pegar. Aqui tem um Chaves de pelúcia que eu ganhei de uma amiga minha. E um Wario que também eu ganhei na mesma época que o Toad. Aí agora a gente chega num dos meus templos aqui, né? Que é a minha coleção de DVDs de filmes de animação. E aí eu separo aqui por categorias. Então aqui nessa beiradinha a gente tem alguns filmes da Aardman. Então a gente tem na ordem cronológica A Fuga das Galinhas, o Wallace e Gromit, Por Água Abaixo, João Carneiro, o filme e O Homem das Cavernas. E em algum momento eu quero procurar também a coletânea de curtas do Wallace e Gromit que eles lançaram em DVD, que tem os 3 curtas dos anos 90. E também eu sei que a PlayArt, uma época, lançou os episódios do Sean Carneiro em alguns DVDs avulsos. Aí aqui tem 2 filmes da Laika, né, que é Os Box Trolls e Cube e as Cordas Mágicas, 2 stop motions lindíssimos. Estou muito empolgado pelo próximo filme deles aí, Wildwood. Aí agora a gente vem pro cantinho da Pixar e a gente tem um DVD duplo com 2 filmes do Pete Docter, que é Up, Altas Aventuras e Monstros S.A. Esse DVD é bem legal, ele vem com material bônus, ele tem uma cartelinha de adesivos do Toy Story. Aí aqui tem o DVD dos Incríveis, que eu ganhei num sebo uma vez, numa atividade de visita técnica, que a nossa professora de produção do CAV pediu pra gente fazer. E aí uma das locações era um sebo e os donos do sebo quis me presentear com esse DVD. Aí eu tenho aqui os 3 filmes do Toy Story. Eu ainda quero ir atrás do quarto. E eu fico feliz que essas edições que eu tenho aqui, eu encontrei lá no sebo do Messias e são as capas originais. E eu gosto mais dessas artes aqui do que as artes que eles fizeram em relançamentos posteriores, né? Quando teve aquele especial de 10 anos e depois o Blu-ray. Porque deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa capa é a capa original, né? Que tinha tanto no VHS quanto nos posters pra cinema. E eu acho essa arte linda. Eu acho que ela representa muito, assim, né? O que era os renders da época, né?
quando teve os relançamentos, eles usaram os renders dos personagens atualizados, e eu amo essa arte aqui, eu acho que é uma capa muito bonita, e é engraçado porque existe uma versão alternativa dessa expressão do Woody, né? Tem alguns posters que ele tá olhando assustado pro Buzz, enquanto aqui ele tá sorrindo, né? E eu fico feliz de ter essa capa. O mesmo eu digo pro segundo, né, que é essa capa mais minimalista, com fundo branco, que era também o cartaz oficial do cinema, e em outros materiais de divulgação que eles faziam na época, né? E assim, né, esses DVDs do Toy Story, eu tive versões piratas dele quando eu era criança, e foram um dos responsáveis pelo despertar o meu interesse em querer trabalhar com audiovisual, com cinema e com animação, porque quando eu vi pela primeira vez o making of deles fazendo o filme, eu de 8 anos fiquei completamente maluco, e eu pensei, meu Deus, existe esse universo? Enfim, Toy Story é o culpado por eu querer trabalhar nesse meio das artes e do audiovisual. Aí aqui tem um cantinho da Disney com A Princesa e o Sapo e Dumbo. Eu amo A Princesa e o Sapo, né? Um dos últimos filmes 2D que a Disney lançou. Dumbo também eu acho muito bonito. Aí aqui tem 3 filmes do Don Bluth, Titã, Bartok, o Magnífico, que é um spin-off de Anastácia, e o Todos os Cães Merecem o Céu, que é o meu filme preferido dele. Aqui nessa versão, se eu não me engano, tem a redublagem, né, que foi feita por DVD, mas eu tenho também baixado no meu HD externo a dublagem clássica, que eu acho que deve ter sido para VHS, né? Eu amo esse filme, eu acho que é o melhor filme do Don Bluth, é impossível você assistir e não morrer de chorar na cena final. Aí aqui tem 2 filmes stop motions, Minha Vida de Abobrinha, que pra mim é uma das animações mais especiais da minha vida. Eu acho esse filme simplesmente maravilhoso. Ele tem um roteiro muito sensível, escrito pela Celine Sciamma, e a direção do Claude Barras, que lançou um filme novo recentemente, né, que é aquele Selvagens, que também é muito bonitinho. E sabendo a sensibilidade que ele trouxe aqui, eu fico muito na expectativa para o que ele vai acabar fazendo com a adaptação, né, da HQ do Fabien Tomé, o Não Era Você Que Eu Esperava. Eu amo esse filme, pra mim, o vencedor moral do Oscar que ele concorreu. Eu sei que Cube as Cordas Mágicas também é incrível, mas a minha animação preferida daquele Oscar era Minha Vida de Abobrinho. Assistam esse filme. Aí aqui tem Mary Max, Uma Amizade Diferente, do Adam Elliott, né, que recentemente também estava indicado pelo Memória de um Caracol. E eu amo esse DVD aqui porque ele vem recheado de bônus e também o encarte dele é muito lindo, porque eu já mostrei lá no meu vídeo de coleções de DVDs, ele tem uma arte interna muito bonita e um livretinho com vários outros lançamentos que a Play Art fez na época, que eu acho muito bonitinho ter esse material gráfico como um registro da época. A maioria desses DVDs eu comprei em sebo ou usado em grupos de Facebook, então assim, a maioria deles foram muito baratinhos. E esses em específico eu fico muito feliz de ter, porque são essas animações mais alternativas, né, e que são um pouco mais difíceis de encontrar. Aí aqui tem um DVD de Um Gato em Paris, que é de uma dupla de diretores que eu adoro, que é o Jean-Luc Felicioli e o Alain Ganon. E eles têm esse estilo bem cubista no traço deles, que eu acho muito característico, e todos os projetos que eles fazem juntos, eles usam essa mesma estética, e eu acho simplesmente lindo. Esse filme é muito legal, a história em si não tem nada demais, é uma historinha bem simples, mas eu acho que o estilo visual chama muito atenção, e eu fico muito feliz que esse filme concorreu ao Oscar. Eu acho que, dado, assim, né, o quanto o Oscar tem toda essa questão de ser um prêmio americano, e que acaba tendo muito essa coisa dos grandes estúdios investirem muito em campanha pra estar lá, eu acho que na categoria de animação, uma das coisas mais especiais que sempre me encantou foi justamente essa curadoria de ter no mínimo 2 filmes estrangeiros dessas animações mais obscuras, e eu fico muito feliz que filmes assim tenham sido indicados, porque se você pegar o contexto da época, né, tinha lá o filme da Aardman, em parceria com a Sony, que era a Operação Presente, tinha o Ursinho Pooh da Disney, tinha também Carros 2, que eu sei que não é um bom filme, mas geralmente o mérito de roteiro nem sempre é o que vale, mas eu fico feliz que eles abriram espaço para um filme assim, que eu acho muito legal e que tem um estilo muito característico. E aí aqui tem Persepolis, da Marjane Satrapi, e assim, eu não tenho tanto conhecimento sobre as questões sociais, políticas do filme para embarcar 100% nele, mas eu sempre achei ele muito lindo, seja pelo estilo visual, pela própria temática, e eu gosto assim muito da HQ também. Eu não cheguei a terminar de ler, mas eu acho muito bonito que a diretora tenha feito tanto a animação quanto a história em quadrinhos sobre uma história biográfica, né? É um baita de um projeto legal e eu recomendo bastante também vocês assistirem. Aí aqui tem o Fantástico e o Senhor Raposo, que é uma das animações preferidas da minha vida, top 5 fácil. É uma pena que os últimos 3 filmes do Wes Anderson tenham sido tão chatos, porque eu acho o estilo visual dele muito legal. Quando eu assisti o Fantástico e o Senhor Raposo pela primeira vez, eu nunca tinha assistido um filme do Wes Anderson, né? Então foi muito esquisito e ao mesmo tempo muito fascinante, assim, ver essa animação que é simplesmente maravilhosa. Qualquer hora eu preciso fazer conteúdo dela aqui no canal. Aí aqui tem Steam Boy, do Katsuhiro Otomo, que é o mesmo diretor do Akira. Eu acho esse filme bem bonitinho, inclusive
inclusive eu assisti ele numa mostra uma vez que teve aqui em São Paulo, que foi uma coletânea de filmes do Katsuhiro Otomo, do Satoshi Kon e do Miyazaki. Aqui tem Metrópolis, né, que é a adaptação de um mangá do Osamu Tezuka, que, se eu não me engano, também teve participação do Otomo na produção, mas quem assume a direção é o Rintaro, e eu ainda não assisti nada da filmografia do Rintaro. Eu acho que é um desses diretores também veteranos, assim, no meio, e que qualquer hora eu preciso ver a filmografia dele. Aí aqui tem uma edição especial do Estranho Mundo de Jack, que muitas pessoas associam só ao Tim Burton, né, que em parte é uma verdade, porque ele é o criador dos personagens e também escreveu a história, mas a gente também tem sempre que lembrar que o filme foi dirigido pelo Henry Selick, que é simplesmente diretor de Coraline, James e o Pêssego Gigante. Então, duas mentes bacanas trabalhando num projeto que é muito bonito. Eu amo o Estranho Mundo de Jack. Aí aqui tem Lucas, o Intruso no Formigueiro, que, pra quem não sabe, é o mesmo diretor e o mesmo estúdio que também tinha feito Jimmy Neutron. E é uma pena que eles não existem mais, mas eu acho esse filme bem bonitinho. Eu gosto especificamente do character design. Eu acho tanto o design das formigas, né, quanto da família do menininho muito bonitinho e charmoso. E é uma historinha bem bonitinha. É um filme, assim, bem leve e gostosinho. Eu fico feliz de ter ele aqui na coleção. Aí aqui tem Team America, que é aquele filme esquisito das marionetes dos diretores do South Park. Eu ainda não assisti, mas em algum momento eu quero ver. Aí aqui tem uma miniatura do Chão Carneiro que a minha amiga Fernanda trouxe do Japão. Aí aqui a gente tem o box do Estúdio Ghibli, o volume 2, que tem Castelo no Céu, Kiki e Porco Rosso. Castelo no Céu eu acho que é um dos filmes mais subestimados do Estúdio Ghibli. Geralmente as pessoas não comentam tanto dele. Kiki eu acho muito bonitinho. Eu acho legal que aqui tem uma das dublagens que eu gosto do filme, porque depois ele foi 1000 vezes redublado no streaming. E Porco Rosso, que é um dos piorzinhos dele, né? Eu acho que não é um filme ruim, mas ele é um filme esquisito, com um tom estranho. Mas eu acho que ele tem momentos avulsos que são muito bonitos. Aí aqui tem A Viagem de Chihiro, que junto com Princesa Mononoke, pra mim, é a obra-prima dele, né? Aqui também tem a primeira dublagem do filme, que eu acho muito legal. O Castelo Animado, que é o meu filme preferido do Miyazaki. Isso aqui é a edição da Play Art. Recentemente o filme foi relançado também pela Obras Primas do Cinema, se eu não me engano. Mas eu gosto bastante dessa edição porque ela tem a primeira dublagem brasileira. O filme também passou por um processo de redublagem aqui no Brasil. E Pônio, que eu acho uma gracinha de filme. Eu acho que é um projeto muito fofinho e também um pouco subestimado do estúdio. Aí aqui a gente tem um cantinho da DreamWorks com Formiguinha Z, que foi um dos primeiros filmes 3D que eles fizeram. Inclusive, eu acho muito curioso, assim, que em termos gráficos, eu acho ele um pouco avançado até pra época, sabe? Se a gente comparar, por exemplo, com o Vida de Inseto, que eu também adoro, acho muito lindinho e tem uma outra proposta artística mais cartoon, né? Mas eu acho legal que, sei lá, tem algumas questões de texturas, algumas cenas de batalha, de guerra e tudo mais, que eu acho que eles conseguiram fazer um escopo meio épico, assim, né? E eu gosto bastante também desse filme, apesar dele ser um pouco esquisito. Aí tem aqueles filmes daquela fase 2D deles, né? O Simba e também o José, o Rei dos Mares. Eu ainda quero ir atrás do DVD do Príncipe do Egito e também O Caminho para Eldorado. Aí aqui tem os dois Como Treinar Seu Dragão. Eu acho que essas animações, elas são impecáveis e elas vão sobreviver ao tempo como uma das obras mais especiais, assim, que o estúdio já fez. Eu me recuso a assistir o remake em live action. Eu acho, assim, sei lá, um desrespeito com a obra original, porque é o mesmo estúdio adaptando a mesma obra, não é um caso de outra produtora, outra visão criativa, sabe? Eu acho que é desmerecer demais um negócio que já foi muito bem concebido pela forma que ele tá ali. Aí aqui tem Paddington 2, o Lego Movie. Aí aqui tem dois filmes em motion capture, né? As Aventuras de Tintin do Spielberg e A Casa Monstro. Nossa, na época que esse filme do Tintin tava pra sair, eu fiquei obcecado por ele. A Casa Monstro também, que eu acho que faz um dos usos mais interessantes de motion capture, né? Porque, diferente dos outros filmes da produtora, né, que era aquela produtora do Robert Zemeckis que fez também o Expresso Polar, aqui eles foram num caminho mais cartoon, né? Os personagens são mais caricatos, o cabelo, por exemplo, não tinha texturas fotorrealistas, e eu acho que, assim, o pessoal implica um pouco com o visual hoje em dia, acha que o motion capture é um pouco estranho, mas eu honestamente acho o storytelling desse filme perfeito. Eu gosto muito da Casa Monstro e foi o meu filme preferido de 2006, quando eu tinha apenas 10 anos. Aí aqui tem um cantinho da Blue Sky com Os Dois Era do Gelo e Rio. Eu ainda quero ir atrás da Era do Gelo 3. Aí aqui tem o Corajoso Ratinho Desperrou, que eu ainda não assisti, mas eu acho o visual dele interessante. E aqui alguns animes que eu fico surpreso de ter sido lançados em DVD aqui no Brasil, sabe? Eu fico bobo assim de como essas coisas eram licenciadas aqui, porque hoje em dia parece que é mais difícil a gente encontrar esse tipo de material, né? Então tem aqui um DVD dos Super Campeões com alguns episódios
episódios e Crayon Shin-Chan. Se eu não me engano, eu encontrei esse DVD do Shin-Chan em algum Carrefour na época, ele tava super baratinho e ele tem uma coletânea de episódios muito legais, assim. E foi na época que eu tinha recém conhecido a obra. Se eu não me engano, ele passava no horário do almoço no Animax e eu assistia com a minha avó, a gente rachava o bico com isso daqui. Eu fico feliz de ter isso aqui na coleção. Inclusive, eu gosto muito da dublagem também desse desenho. E aqui um dos meus xodozinhos, né? Futurama, que eu fiquei anos sem assistir e que do nada eu decidi pegar pra ver de novo esse ano. E cara, como essa série é genial. Ele tem uma escrita muito bacana, um storytelling muito perfeito. Qualquer hora eu preciso fazer conteúdo sobre Futurama aqui também no canal. Bom, e é claro que se tem Futurama, a gente tem que falar também de Simpsons. Por meados de 2009, 2010, até mais ou menos 2011, eu era completamente obcecado pelos Simpsons e Futurama, assim. E esses desenhos da Fox no geral. E aí essa coleção eu acho bem legal, porque eu comprava sempre nas lojas americanas. Eram uns DVDzinhos que variavam entre R$ 9,90 a R$ 12,90. E são vários episódios, várias coletâneas de episódios das temporadas clássicas. E aqui também tem alguns especiais. Tem, por exemplo, alguns episódios sobre natalinos, um só sobre temática de Halloween. Qualquer hora eu quero reassistir tudo isso daqui, porque me fez muito feliz na época. Na época não tinha streaming, essas coisas, então eu sempre fui muito apegado à mídia física, assim. Eu sou muito apegado mesmo ao tato de você ter essas coleções e preservar. Eu acho que representa momentos específicos, assim, né, das nossas vidas, e eu acho sempre um material muito legal de ter como memória. Aqui tem uma lata comemorativa do Akira, que eu também mostrei no meu vídeo sobre a minha coleção de DVDs, né? São 2 DVDs com um montão de material bônus, e aqui a Turma do Bairro, que na época que eu era criança eu amava esse desenho demais. Só uma passagem rápida, aqui é mais filmes live actions, né, que eu comprei a maioria também nas lojas americanas. Aqui alguns filmes clássicos, né, alguns filmes tipo O Mágico de Oz, Conta Comigo, Lawrence da Arábia, Casablanca. Aí a gente tem alguns filmes mais contemporâneos, tipo Django Livre, Corra. E aqui o meu cantinho de cinema asiático, então tem aqui os filmes do Wong Kar-wai, Amor à Flor da Pele, né, que é um dos mais renomados dele, o Felizes Juntos, que é o meu filme preferido dele, eu acho esse filme lindo. Os Cinzas do Passado também, que é um filme de artes marciais muito encantador. E o Amores Expressos, onde a Faye Wong está explodindo de linda nesse filme. E eu acho os 2 contos muito legais, tanto esse conto aqui do policial, quanto a segunda historinha da menina Stalker. Eu acho muito legal. E é impossível você sair desse filme sem querer viver um romance ou escutar California Dreaming. Bom, e aí aqui começam as minhas nerdices. Aqui é um cantinho onde eu tenho vários artbooks de animação e livros teóricos relacionados ao assunto. Então aqui tem o Guia Zahar de Cinema. É um livro bem legal, assim, um guia bem completo, com bastante informação. Ele fala sobre movimentos e dá dicas sobre cada movimento, sobre cada diretor. Aí aqui tem o Mouse Guard, que é uma HQ que eu ganhei do Guilherme Petreca. Aí aqui tem mais presentes do Guilherme Petreca, o Cartoon Modern, que qualquer hora eu quero mostrar esse livro pra vocês. Ele é um livro incrível que fala muito sobre aquelas animações abstratas dos anos 50. Então tem um capítulo sobre a UPA, um capítulo sobre a Zagreb Filmes. Eu amo esse livro porque esse estilo mais abstrato me inspira muito, inclusive foi influência para boa parte dos desenhos da Cartoon Network ali dos anos 90. Dreamworks, que é um livro muito bacana sobre direção de arte para animação. Tem alguns capítulos que falam sobre composição, enquadramento, storyboard, que eu acabei usando de referência para a oficina que eu dei também no Sesc. Aqui tem um livro de fotografia japonesa que a minha mãe me deu de presente uma vez. O artbook do Up, que é dos meus maiores xodozinhos, também foi um presente do Gui. O artbook do Valente também, que eu acho muito bacana, inclusive eu acho que é um filme bem subestimado, as pessoas tratam como se fosse um dos piores da Pixar e eu acho ele bacana. E esse aqui eu comprei esse ano, que é o artbook do Futurama, e cara, qualquer hora eu quero poder fazer um vídeo só mostrando essa coleção de artbooks. E esse artbook do Futurama, ele tava bem em conta na Amazon, tá? Sabendo que artbook é um material meio caro, esse artbook do Futurama, ele foi bem barato. E como esse ano eu reativei minha obsessão por Futurama, eu não resisti e acabei comprando de presente de aniversário pra mim mesmo. Aí aqui tem o artbook do Wolfwalkers, que eu ganhei do meu pai uma vez no Natal, o artbook do Kung Fu Panda 2, ou seja, o Guilherme Petreca, ele conseguiu me presentear com o meu filme preferido da Pixar e o meu filme preferido da DreamWorks. Aí aqui tem o artbook dos Croods, o Preferência do Sistema, né, que é a HQ do Hugo Bienvenu, que é o diretor do Arco, que é a animação que eu mais tô ansioso pra assistir esse ano. O Beasts of Burden, que é uma HQ do Pipoca Nankin, tem uma arte aquarelada muito linda. O Rohan no Louvre, que é a única história de Jojo que eu conheço, eu nunca vi a série por completo. E um dos meus xodozinhos, talvez o item mais especial da minha coleção, que é o artbook sobre a filmografia do Mamoru Hosoda, que é um dos meus diretores preferidos de todos os tempos. Qualquer hora eu quero fazer um vídeo só sobre o
livro também. Aí aqui tem o artbook do Naoki Urasawa, que ele é muito legal porque ele tem muita ilustração. Aqui tem um livro bem bacana que é sobre artes gráficas japonesas. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu acho bem legal o acabamento gráfico dele, porque ele remete a um ícone de foto PNG antigo. E ele tem muitas ilustrações, umas fotografias meio experimentais. É um livro totalmente maluco, assim, que eu achei por acaso num lugar que eu trabalhei como recepcionista uma vez. E eu acho esse livro muito bonito. Eu acho que, sei lá, as cores dele, as fotos, sei lá, é um livro bem bacana, assim, que eu gosto de ter aqui na minha coleção. Inclusive, essas ruínas isométricas, como se fosse design de videogame, enfim. Aqui tem alguns livros teóricos sobre quadrinhos, né? Os dois de Scott McCloud, que era do meu amigo, que ele me emprestou uma época, só que ficou tanto tempo comigo que ele acabou me dando de presente. Aí tem a edição japonesa do Nausicaa e o Animator Survival Kit, né? Que é o manual da animação aqui no Brasil. Aí aqui tem algumas coleções de mangás. E assim, de quadrinhos, né? Eu tenho muito apego pelos quadrinhos japoneses e mangá, assim. Eu nunca tive muita vivência dos quadrinhos ocidentais de super-heróis, né? Então eu vou tentar mostrar mais ou menos aqui alguns mangás que eu tenho na minha coleção. Bom, aqui embaixo eu tenho quase todos os quadrinhos das aventuras de Tintin, que eu comprei justamente na época que eu tava bem obcecado pelo filme. Eu consegui quase todos, ainda faltam alguns, mas eu fico bem feliz de ter eles aqui na minha coleção, porque os quadrinhos são lindos. Inclusive, esse estilo de quadrinho europeu, ele tem uma formatação muito específica, né? Esse ano, inclusive, eu ganhei de presente uma HQ também do Spyro e Fantasio. Esse aqui é um livro bem bonitão, que eu ganhei de presente da minha amiga Evelyn, e ele tem uma formatação muito parecida com os quadrinhos do Tintin. Deixa eu até tentar mostrar aqui. Mas enfim, eu acho bem lindinho esse livro aqui. Eu já li algumas historinhas, são vários contos pequenininhos, né? No caso do Tintin, cada álbum há uma história só fixa, mas eu acho bem bonitinho esse livro aqui. Fiquei bem feliz com esse presente. Se quiserem me presentear, gente, me presentem com quadrinhos ou DVDs de animação. Aí ali do lado tem Sunny, do Taiyo Matsumoto, que é uma história muito linda e sensível, que vai virar filme pelo diretor do Tekken Cricket, e o mais especial é que ele vai ser em stop motion, feito pelo estúdio Dwarf Studios, né, que é o mesmo que fez a Concierge Pokémon, e também Hirakumi Kaoru. Aí aqui, uma das coisas que não podia faltar na minha coleção, que é o Ashita no Joe, que está sendo publicado pela New Pop. Eu nunca imaginei que esse mangá seria publicado aqui no Brasil. Até o momento foram lançados 6 volumes, eu tenho até os 5. Aí ali tem algumas revistas japonesas daquelas... Sabe aquelas edições mensais que tem no Japão? Que eu peguei no Bazar da Bunkyo também. E esse aqui, eles nem estavam vendendo, eles estavam dando de graça. Eu acho legal porque ali tem alguns capítulos de Hajime no Ippo e tudo mais. Aí ali na pontinha tem o Akira. Em algum momento eu quero completar também a coleção. E na fileira de trás, não vai dar pra ver, mas tem Pluto completo do Urasawa, Slandunk até o volume 10 e, se eu não me engano, Vagabond até o volume 5. E aqui eu separo por autor, né? Então, por exemplo, aqui tem o Children of the Sea, do Daisuke Igarashi, completo. Eu preciso terminar de ler, eu li só até o volume 3, inclusive tá até com marca-página aqui da onde eu parei. Eu quero muito terminar de ler porque eu quero assistir o filme pra fazer conteúdo sobre a adaptação pra cinema também, que foi dirigido pelo diretor Ayumu Watanabe. Aí aqui tem o Witches, que é uma série muito bonita dele. Na verdade, é uma coletânea de historinhas de bruxinhas. Em cada volume você tem 2 historinhas, inclusive tem uma história que se passa no Brasil. Eu acho que em termos de visual, a estética do Daisuke Igarashi pra mangá é uma das mais lindas de todos os tempos. Eu gosto bastante de ter esses autores mais alternativos na minha coleção. Aqui é um cantinho do Inyo Asano, então tem o Yasumi Pum Pum completo, e a sombra ali talvez seja um sinal de que a obra é muito obscura por causa dos temas pesados que ela aborda. Eu tenho também alguns one-shots dele, né, o Nijigahara Holograph. E aqui tem Heroes, que é um mangá muito bonito dele, porque ele tem algumas páginas coloridas. Aqui tem algumas HQs, tipo A Piada Mortal, que eu ainda não li, mas eu sei que é um clássico. E algumas histórias do Sandman, que é aquele Sandman Prelúdio, que eu comprei porque eu achei a arte muito bonita, mas que eu tô pensando em trocar ou me desfazer depois que o autor foi cancelado. Aí aqui tem Solanin também, do Inyo Asano, a edição antiga da LPM, nesse formatinho pocket, que é muito bonitinho. Foi bem na época que eu comecei a colecionar mangá, então eu guardo com bastante carinho essa edição aqui. Recentemente eles republicaram, né, numa edição mais luxuosa e tal, mas eu acho muito bonitinho, porque esse formato ele já era bem caprichado. O papel era bacana e ele era costurado aqui, né, e é uma história muito triste, né, quem conhece as obras do Inyo Asano sabe que ele aborda temas sobre depressão, mas foi muito especial pra mim, porque foi bem na época que eu tava terminando o ensino médio, então foi uma obra que ressoou muito comigo. Inclusive, o filme com a Aoi Miyazaki é muito bonito também, é muito tocante, e é legal porque no filme a gente tem acesso às músicas, né, que na HQ acaba sendo
uma coisa mais do nosso imaginário. Aqui é a única obra do Mitsuru Adachi que foi publicado no Brasil, que é uma coletânea de historinhas, As Aventuras de Menino, que é muito fofo. O traço do Mitsuru Adachi também é muito característico. Ele tem essa coisa bem retrô, né? Eu gosto muito, muito, muito mesmo do estilo de arte dele. Eu tenho alguns outros mangás dele aqui em japonês, que eu também peguei na Bunkyo, só que infelizmente eles não estão expostos, porque eu não tenho espaço em prateleira mais pra guardar. Aí ali atrás tem vários mangás do Tezuka, tem a Yako, tem a Princesa e o Cavaleiro, tem Dororo, tem a Ilha do Tesouro. Eu quero ter tudo do Tezuka que foi publicado aqui no Brasil. E ali atrás também não vai dar pra ver, mas tem o Fire, que foi lançado pela Papel Nankin, da Hideko Mizuno, que também foi assistente do Tezuka. A arte é linda. Bom, aí aqui já não é mais a minha escrivaninha, mas tem mais um pouquinho da minha coleção de mangás. Genpei Descalço completo, Zandanki da Conrad, todos o Yu Yu Hakusho, aí tem Hunter vs Hunter, alguns volumes avulsos, o Level E, aí aqui em cima tem a primeira edição americana do Detetive Conan, que eu achei não sei, uma vez por R$10. Os primeiros volumes de Dragon Ball, Don Drácula, Asadora, Sakura Card Captors, aí quase todos os volumes de Rama Meio, em termos de número de volumes, é a maior coleção que eu tenho, são 38 no total. Aqui tem Genshiken, que tá quase completo, falta só o volume 9, Lúcifer e o Martelo, que falta o volume 8 e o volume 9. Aqui tem Umbigo Sem Fudo, que é a HQ do Dash Shaw, que é o diretor do Cryptozoa. Tem conteúdo sobre Cryptozoa aqui no canal, vão assistir. Inclusive, eu fiquei muito feliz, porque essa semana ele anunciou que vai lançar um filme novo. Aqui tem Another, Death Note Black Edition, e alguns volumes da edição Tankobon que eu ganhei de presente uma vez de uma amiga do trabalho. Lovely Complex, o Ao Haraido e Kimi no Todoki, Dr. Slump e mais Urasawa. Então a gente tem Monster completo, tudo no plastiquinho, porque é o meu xodó, e Turn Century Boys completo. E ali tem algumas edições avulsas da edição antiga de Inuyasha. Aí como eu tô sem espaço, aqui tem alguns blocos do Rei do Pedaço, que a minha mãe encontrou na OLX uma vez, um cara vendendo, e eu tenho duplicado aqui a terceira temporada, porque uma eu comprei num sebo, e a outra tava nesse pacote junto com a primeira e a quarta temporada. Eu ainda quero ir atrás da segunda. E aqui a caixinha da câmerazinha do vídeo que eu tô gravando agora. E aí tudo que não coube nessas prateleiras, infelizmente tiveram que ficar aqui encaixotados nessas caixas azuis. Mas eu ainda quero poder comprar uma prateleira ou um móvel assim que eu consiga suportar todos os mangazinhos e os quadrinhos que tem aqui. Porque aqui dentro tem muita coisa legal também, gente. Ó, mais miniaturas. Ó, e pra provar pra vocês que eu não tô produzindo só conteúdo de tapa-buraco. Aqui é o projetinho do Premiere do próximo vídeo que eu tô editando, que é o do Little Amelie and the Character of the Ren. Bom, provavelmente quando eu estiver publicando esse vídeo, eu acho que eu já vou ter publicado ele, mas de qualquer forma eu quero poder mostrar um pouquinho assim dos bastidores. Eu vou voltar a fazer mais vídeos nesse formato de mascotinho, porque ele é um pouco mais tranquilo pra mim, porque pra fazer o formato de vlog eu preciso setar toda a iluminação aqui no quarto, eu ainda não peguei muito bem o jeito. E aqui tá um vídeo que deu tudo errado, porque eu não soube configurar direito o ISO da câmera, e a imagem ficou toda pixelada, e eu tive que disfarçar colocando esses filtros de VHS, mas que eu acabei assumindo como se fosse a identidade do vídeo, né? É um vídeo que eu ainda não sei quando eu vou publicar, mas é um ranking que eu fiz dos filmes da Pixar, dessa fase 2020, né, que vai desde o Soul até o Hélio, e é um vídeo de lista, né, é um vídeo assim um pouco mais simples, e o fator Pixar eu acho que pode gerar um pouco de engajamento pro canal, já porque eu sempre falo só das animações que ninguém quer saber. Mostrar um pouquinho pra vocês aqui os efeitos de VHS que eu coloquei, eu acho que tá ficando numa identidadezinha legal. Bom, aqui é uma pastinha com thumbnails de vídeos que eu ainda quero fazer no futuro. Esse aqui eu quero tentar retomar o formato de gameplay, né, quero poder jogar esse jogo aqui do Pato Donald, o jogo do Tarzan de Nintendo 64, o jogo do Alice Gromit de GameCube. Quero poder fazer um vídeo sobre Carol, Fim do Mundo, porque é uma série que eu tava gostando muito, mas é uma série meio cabeçuda, então eu vou precisar rever todos os episódios pra tentar formar uma abordagem. Quero poder fazer meu vídeo sobre os curtinhas do Star Wars Visions, um vídeo sobre a filmografia do Don Bluth, que eu espero que eu consiga fazer em parceria com o Roberto, do Primeiro Contato Sci-Fi. Um vídeo sobre Oliver e sua turma, que eu quero poder fazer com o Cine Tavão, pra trazer de volta a nossa colaboração de animações dos anos 80 da Disney. O especial de Toy Story, que eu quero poder revisitar a franquia pra me preparar pro quinto filme. Um especial listando filmes de rotoscopia, o gameplay do jogo do Mowgli, um vídeo especial sobre a história do estúdio
Classic Supo. Inclusive, recentemente eu tô assistindo Rugrats e tá sendo o meu desenho conforto. Aqui as capinhas alternativas que eu fiz pra Scarlet, pra quando o filme lançar. Olivia e o Terremoto Invisível, que eu fiz na expectativa do filme vir pra mostra e acabou nem vindo. O filme do Chomé também, que foi pro Festival do Rio. Arco, né, que é a animação que eu mais tô empolgado pra ver e que não fica disponível nunca. Scarlet do Hosoda. E aqui, ó, o Little Amélia, eu fiz 2 opções de capinhas. Esse ano provavelmente não vai ter meu vídeo de melhores, porque tá sendo um ano bem fraco, então é bem capaz que eu não faça o Retrospecto Animado Awards, quebrando a tradição aí dos anos anteriores, mas tem aqui um vídeo que eu vou fazer um saudão de tudo que eu assisti ao longo do ano, tanto de coisas boas, quanto de coisas ruins. Aí a capinha do meu vídeo sobre a Pixar, a capinha aqui provavelmente vai ser a capinha que eu vou usar no vídeo de Little Amélie, e um vídeo sobre as minhas últimas previsões pro Oscar de animação. Aqui tem um pouquinho dos PNG do mascotinho que eu fiz em vetor, né? Então tem várias poses dele aqui. Uma das referências principais que eu tive foi o canal Saberspark, né? Que ele usa também um mascotinho dele para fazer esse formatinho de vídeo. E aí tem algumas poses básicas aqui que eu uso para gravar. E aqui é uma pastinha de um hobby que há anos eu queria ter, que é de fotografia. Já que agora eu tenho a câmerazinha, eu consegui fazer estilo em 2 curtinhas que eu ajudei na produção do storyboard esse ano. Então aqui são algumas fotinhos de estilo que eu fiz do curta Mexericas, Tangerinas e Poncãs. E assim, essa câmerazinha que eu comprei, ela não é uma câmera profissional, na verdade ela é bem quebra-galho, mas assim, para o que eu preciso no momento, permite que eu faça esses estilos, né, que eu acho que esse filtro preto e branco em ambientes assim mais bem iluminados, ele deixa com uma resolução bacana. Inclusive agora eu tenho até uma conta naquele site de fotografia que eu gosto de chamar de Vasco. Os vlogzinhos, eu ainda quero comprar mais objetos de iluminação para eu tentar melhorar, né, a qualidade dos vídeos. Bom, gente, é isso. Esse foi um mini tour aqui pelo meu espacinho de trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho legal poder fazer esses vídeos assim mais intimistas, sem essa preocupação com o roteiro. Eu prometo que eu vou voltar a planejar pautas mais elaboradas. Eu sei que já tô falando isso há vários vídeos, mas é que assim, eu ainda tô bem reflexivo sobre em como eu dou continuidade pro projeto. Assim, de forma alguma eu quero terminar com o canal, porque é um canal que ele me abriu muitas oportunidades, inclusive a oficina do Sesc só rolou, de certa forma, da existência desse projeto, né, porque o Felipe conheceu o meu trabalho e por conta disso ele quis me fazer esse convite para dar essas oficinas. Com o tempo, eu quero poder fazer os formatos de reviews, que são os formatos tradicionais, mas eu também quero poder brincar com a possibilidade de fazer mini documentários, tentar experimentar alguns curtas-metragens, transformar o canal não só num veículo de comunicação, tipo de fazer review ou vídeos informativos, que tem sido mais o foco, né, mas também como um diário das coisas que eu gosto, porque tudo que vocês viram aqui, de certa forma, representa o meu gosto por animação, por desenho em geral, por arte em geral, né? Acho que é um recorte, assim, das coisinhas que eu gosto de fazer e gosto de falar. E agora que eu tô com a câmerazinha, eu quero poder tentar experimentar daily vlog em alguma ocasião, de algum evento específico. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho aqui do meu cantinho, do meu espaço de trabalho, um pouco do meu processo. É isso. Se você gostou, curta, compartilhe, veja outros conteúdos do canal. Tem várias playlists de temas diversos. E se vocês quiserem, tá aqui do lado a minha chave do Pix, se você quiser fazer alguma doação simbólica. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo diferente, que há um bom tempo eu queria ter feito. E nos vemos na próxima.